Fala, meu povo, sejam bem-vindos. Só esperar o Isaac entrar aqui. Como é que vocês estão? Áudio e vídeo, tudo ok? Confirmem aí pra mim. Paz, 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 boa noite. E tirem o olho da minha caneca. Comprei hoje, me dei de presente. E aí, pastor? Fala! Paz, beleza? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Só no corre-corre aqui para pegar o tripé, assim, lá em cima com ela. Tô até meio suado. Que legal, cara. Mas Como é que você tô tá? aqui. Tô aqui bem, graças a Deus. Tudo Que indo bom, certo. Tudo que certo. bom. E a loucura aí de quarentena no Rio, como é que tá? Tá total? Tá parcial? Aqui já tá bem melhor, cara, porque eu vi assim também, eu fui olhar também os casos e a curva da Covid aqui no Rio, e a do Rio tá bem menor, tá bem mais baixa, então eles já liberaram muita coisa já. O Que shopping tá legal. funcionando, mas com todas as precauções. Igreja também já tá funcionando, né? Sim, sim. Ainda com metade do auditório, metade da congregação. Mas já tá funcionando tranquilo, de boa. Foi um Legal. alívio, né? Porque eu não tava aguentando, tava com confinamento total. Aí, É, agora Brasília que. também tá bem avançado, graças a Deus. Amém. Cara, é uma alegria compartilhar esse momento com você. Tô virando seu fã. Que isso. Não sou digno, que isso. Cara, deixa eu falar logo de uma inveja gospel ali, tirar essa dúvida. Eu vi você cantando em hebraico. Você domina a língua ou só canta a língua? Por enquanto, eu ainda não domino 100%. Ainda não converso, nem como se fosse de lá. Mas estou aprendendo. Eu fazia umas aulas pelo YouTube. No YouTube eles tinham umas aulas disponíveis, eu fazia. Só que eu ainda não estou perto de falar fluente, mas eu vou tentar. Que Estou legal, entrando cara. no curso assim. Mas as músicas é ouvindo muito, 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 tentando aprender, vendo tradução para aprender a cantar. Aí eu falei, cara, que inveja gospel. É bonita, né, cara? As línguas originais bíblicas são maravilhosas, né, É cara? como ouvir a voz do próprio Jesus, cara. É um negócio muito, muito legal. É legal demais. Cara, eu vou logo direto num ponto, assim, de verdade, eu conhecia seus pais, tal, conhecia você de vista, né? Tipo, eu sei da existência do Isaac. Mas, cara, quando eu ouvi você se expressar, né, teologicamente, biblicamente, cara, assim, ó, me deu uma euforia. Em 2018, eu devo ter pregado nos 25 países, mais ou menos. Então, eu desisti um pouco desse cenário, viajar, pregar. Por quê? Por causa da crise teológica e moral, assim. Tá ficando um pouco raro você encontrar homens e mulheres de Deus mesmo, sérios. E se não são sérios, não levam a Bíblia a sério, não levam a santidade de Deus a sério. E, cara, quando eu te vi se expressar teologicamente, sei lá, Charles Spurgeon, pastor batista de 250 anos atrás, cara, assumiu congregação aos 18. Então, eu quero começar batendo num ponto que eu acho que são os dois maiores inimigos que impedem a existência de homens como você. Consequentemente, dá ao mundo, à sociedade, à igreja uma segurança de quando você tiver com 40, por exemplo. Então, Sim. assim, se Spurgeon, Charles Spurgeon, era Charles Spurgeon aos 18, aos 17, por isso que ele foi o monstro que ele foi, e a gente está falando dele aqui, porque ele não foi um Exatamente. adolescente perdido num limbo, tipo, quem eu sou, para que eu nasci, tipo, deixa eu curtir a minha vida, aos 40 eu busco Deus e tal, por aí.
Cara, e os dois maiores inimigos, por incrível que pareça, que eu acho que destruiu a sociedade, eu vou explicar daqui a pouco. Destruiu como, pastor? Cara, e destruiu a possibilidade de existir homens maduros, mulheres maduros, tanto na sociedade quanto na igreja, que é a adolescência e o namoro. Eu vou pontuar tudo, mas eu vou só me expressar rapidamente para poder te ouvir, você se apresentar para quem aqui me segue e como eu estou me apresentando para aqueles que te seguem. Cara, nenhuma civilização primária celebrou a adolescência. O judeu não celebra a adolescência. A família judaica não cria o filho, a criança, para a adolescência. O homem judeu, ele é emancipado para fazer parte de uma comunidade madura entre os homens aos 13, através do bar mitzvah. Exatamente. Roma não celebrava isso, né? Que é uma cultura ali do tempo bíblico do Novo Testamento. A Grécia não celebrava isso. A gente vê ali a história dos espartanos. Não existia adolescência. Então tem a criança, cara, e manda a criança para a selva, para os leões. Se ele voltar não tinha vivo, adolescência naquela época. não tinha. Então as pessoas acham que é um conceito radical, mas, cara, a psicologia moderna criou o conceito de adolescência no século XIX e isso se fundamentou no século XX e hoje é normal. Mas se você prestar atenção, a adolescência é um time, é uma timeline que você não sabe quando acaba. E hoje, por isso que eu me alegrei contigo. Por que eu estou frustrado um pouco com a igreja evangélica? Porque tem pastor com 40, cara, que parece que tem 12 anos. E eu vendo um cara de 17 parecendo que tem 60, na clareza bíblica e teológica, entendeu? E o namoro, cara, eu creio, e eu vou explicar, gente, não me tenham por radical. É o quase alguma coisa de nada. É, por exemplo, por que as pessoas hoje são mais neuróticas, mais depressivas, mais com tendência suicida do que no tempo passado? Cara, o que você espera dentro de um relacionamento, você vai casar. O que você espera depois que você namorou com 30 pessoas e transou com 100? Assim, ó, vamos dizer que a sua vida sexual começou aos 15. Você vai casar aos 30. Cara, você namorou 50 vezes e transou 100. E aqui eu tô sendo bem diplomático, tá? Para não escandalizar. Cara, até as melhores experiências de um namoro é um prejuízo imensurável dentro de um casamento. No mínimo, você vai dizer, ela não beija como minha 10ª namorada. Ele não faz o que o meu primeiro namorado fez. Então, quando a Bíblia, por exemplo, pastor, então me dê a base bíblica que o namoro não existe. A Bíblia é a base bíblica. Me dê um namoro na Bíblia que eu mudo de opinião. Mas aí, cara, eu só quis provocar nossa audiência aí. Fala um pouco aí. Então, essa questão que você falou do namoro é bem interessante, porque os adolescentes de hoje em dia levam, tipo, a união, né, entre homem e mulher, entre o menino e a menina, de uma maneira muito banal. É um negócio tipo, fica com uma aqui, fica com uma ali, mas poucos querem, de fato, namorar para casar, sabe? Uhum. É um negócio que você vê hoje que se transformou quase nada. Tipo, um dia tu ficou com uma menina, outro dia tu ficou com outra, mas nunca firma um relacionamento, sabe? Então, eu gostei muito disso aí que você falou. E, para quem não me conhece, eu sou Isaac Brum, sou filho do pastor Emerson e a pastora Fernanda Brum, e fui convidado aqui pelo pastor Anderson para falar um pouco hoje com vocês. E o tema é a juventude cristã versus a masculinidade bíblica. Certo? Certo. Então, assim, eu fui na hora, assim, meio pego de surpresa, que tu falou uma vez, tu falou assim no áudio que era quinta, tipo, da semana que vem, eu falei, deve ser então quinta. Aí eu vi, caraca, é hoje, mas ainda bem que eu já tava, tipo, pensando no tema, já tava, tipo assim, pensando já num tema desse, falei, então tá. Então, eu vou começar com um negócio que meu pai falou uma vez num culto, que ele pregou. A masculinidade, pastor Anderson, está sendo atacada diariamente, ainda mais na época de hoje. Você vê garotos que não querem ser homens.
que não querem amadurecer, que não querem dar um passo maior na vida, entende? Garotos que estão sendo infantilizados, entende? Não só, tipo, não tô falando só na área de ser afeminado, nada disso, não. Na questão de, às vezes, ser homem mesmo, ser macho, ser frouxo. Porque não quer dar um passo, não quer amadurecer na vida, sabe? Aí eu tava lendo um livro que meu pai indicou hoje. Caraca, qual era o livro? O nome do livro acho que era Coração Selvagem. Do John Eldredge. Ele mesmo, ele mesmo. Aí ele falando que todo homem em si, ele tem o coração de um guerreiro, sabe? Um coração valente, bravo. Você vê, tipo, isso começa desde criança. Ele fala uma certa parte do livro que o filho dele perguntou: pai, ainda existem castelos, dragões, guerras para eu lutar, uma donzela para eu salvar, sabe? Aí eu falei, cara, esse garoto é muito eu, porque eu, quando era criança, era todo assim, eu era muito aventureiro. Eu adorava brincar de guerra com meus amigos, de cair na pancada com os meus amigos de zoeira. A gente brincava que tava salvando não sei quem, não sei aonde, inventava uns mundos doidos na cabeça assim. Mas aí você vê, o coração do menino já é um coração guerreiro, que anseia por esse tipo de aventura, sabe? Mas tem um problema, a geração de hoje não pensa mais assim. Entende? Garotos que, às vezes, ensinados por muitas lideranças a serem infantis. Obrigado mesmo. A serem infantis, a não quererem amadurecer, a não pensarem como homens, a não pensarem como... Uma frase muito interessante que veio na minha cabeça quando eu estava fazendo isso. Deus te criou, você, jovem adolescente, menino, Deus te criou para ser um leão, não para ser um gatinho. Deus te criou para rugir, não para miar. Entende? Porque o leão, eu usei o leão como exemplo, porque o leão é o animal mais majestoso da fazenda, não, eita, da savana. É o animal mais forte, entende? E Deus criou os meninos e os homens para serem isso, entende? E você vê hoje uma geração de meninos, às vezes chegam a ser muito fragilzinhos, sabe? Muito cheio de frescurinha, cheio dessas coisas, entende? Aí eu fiquei pensando, é porque às vezes pra gente ficar com a casca mais grossa como homem é quando a gente passa por problemas, entende? Passa por alguma dificuldade. Por exemplo, o coronavírus que veio agora, a quarentena, claro, existem problemas muito piores, claro que existem. Eu não tô tipo falando, foi o pior problema da minha vida. Claro que não. Sempre tem alguém sofrendo mais do que eu, sabe? Mas foi um negócio que ajudou até a me endurecer um pouco mais, a me deixar um pouco mais forte, me deu experiência, sabe? E é isso que os meninos de hoje precisam, experiência, para endurecer a casca. O que você acha? Que cooperou, né? Assim, eu tô falando com coração verdadeiro e coração franco. É saudável te ouvir. Assim, eu não sei se todo mundo testemunha do mesmo impacto. É gostoso te ouvir. A verdade que você emana, a clareza que você emana. Como homem, o que você acha na sua timeline histórica da sua vida? O que te fez assim? Criação, teus pais, teu interesse, teu amor por Deus e tal? Sim. Então, eu acredito que foi muito os meus pais que me fizeram assim. Eu devo isso tudo a eles. Assim, não estou me vangloriando nem nada disso, mas eu tive pais muito presentes. Eu tenho pais muito presentes, sabe? Eles sempre estão aqui. Eu sou o melhor amigo dos meus pais. Eu nunca escondo nada deles, eu conto tudo para eles. Não tem essa de não conta para os seus pais para mim. Só pra você saber. Eu não tenho segredos com eles. Tudo, eles sabem tudo. Eu sou um livro aberto para eles. Legal. E eles nunca me impuseram nada da fé. Eles nunca falaram, você tem que ser crente, você tem que ser pastor, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. O meu pai simplesmente me apresentou isso. Olha, filho, se você quiser ser isso, eu te dou o maior apoio. Mas se você quiser ser outra coisa, você também é livre, eu também te apoio. Entende? E a minha mãe sempre me apresentou muito Deus. Minha mãe foi a pessoa que mais me conectou com Deus na minha vida inteira, sabe? Porque eu converso muito com a minha mãe e com meus pais, e eles são os que mais me apresentam, que me ajudam a chegar perto de Deus, me aproximam muito de Deus. E eu devo tudo isso a eles, cara. E é isso. Meu pai sempre me ensinou essas coisas e me educaram assim, muito bem. E é isso. Que legal. Agora deixa eu ir para as provocações. E eu estou deixando os comentários abertos aqui para a galera interagir mesmo. Nessa minha análise, sou muito observador do ambiente social. Eu sou muito crítico da igreja na incoerência social dela.
Às vezes as pessoas olham dizendo, ah, o pastor Anderson vive confrontando a igreja, falando mal da igreja. Não, gente, eu faço o que os profetas fizeram, o próprio Cristo fez, os apóstolos fizeram. Tipo, por exemplo, na época de Jesus eram os fariseus, eles tinham tudo, tinham a lei, a aliança, tudo, mas eles não entravam na porta e queria vigiar quem podia entrar, medindo o tamanho da saia, a cor do batom. Tipo, Jesus falou, entra, cara. É isso aí. Entra e usufrui. Então, eu sou esse tipo de crítico social da igreja. Olha, gente, não adianta cantar avivamento no domingo se não vai viver na segunda. Não adianta dizer glória a Deus no culto e dar um grito com a mãe, com a esposa, com o esposo em casa. Não adianta vestir uma máscara espiritual, né? Xingou a semana inteira, aí no domingo fica com a cara de nébias, né? Como eu falo, aleluia, todo aleluiado, muda o tom de voz e tal. E, cara, nessas minhas análises sociais, pensando na juventude cristã, infelizmente, é um dado da minha observação. E minha opinião não é doutrina, mas é a minha opinião. Existem pastores reais, escondidos, que são verdadeiros guerreiros de Deus e estão discipulando o povo de Deus para o povo de Deus amadurecer. Agora vamos falar da plataforma pública, visível. O cara tem 50K, 100K, 200K, 500K. É raro e eu não tenho esperança que esses servos de Deus da grande mídia tenham esse tipo de preocupação. Qual é o legado que a gente está deixando? Assim, ó. Meu pai foi um grande cantor da música cristã, gravou 10 CDs, tinha 1 milhão de seguidores na rede social. Assim, ó, é o que eu sempre falo. Pastor Anderson, o que é viver um propósito de Deus? Se você morrer hoje, o que será dito do seu amor por Deus? Daqui a 200 anos, o que vão falar sobre Jesus por causa do teu amor a Ele? Então eu vejo essa fragilidade. E os pastores não estão mais sérios, eles baixaram a guarda. Ainda eu me converti num tempo que o pastor ainda estava no cangote, chamava pecado de pecado. Hoje não pode chamar pecado de pecado, é erro. Como você falou bem no seu vídeo. É o politicamente correto. O crime a gente está chamando de pecado e o pecado a gente está chamando de erro. E a gente deixou de responsabilizar as pessoas. Eu estou lendo um livro do John MacArthur, que é um teólogo vivo ainda. É muito xarope ele, cara. Em muitas coisas ele é muito chato. Mas é um cara muito sério. E ele escreveu um livro, Sociedade Sem Pecado. O primeiro capítulo é a psicologia moderna evitou o homem moderno a sentir culpa. É proibido sentir culpa. Você vai para o terapeuta e por os conselhos envolvidos, o psicólogo não pode conduzir o cara para o lugar da culpa dele. Sempre tem que ficar floreando o pavão. Não pode, entendeu? Ego, né? E vem para a igreja, cara, e na igreja tá a mesma coisa. Então o cara não é confrontado para mudança. Pastor Anderson, então o cara tem que viver com culpa? Cara, a culpa é a raiz do arrependimento. Não é para ficar culpado. Romanos 8:1. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? A grande questão é essa. Frequentar a igreja no domingo não te faz estar em Cristo Jesus. Né? E, cara, o que eu vejo é que nessa herança, tipo, hoje eu trabalho, né? Um dos meus projetos é fazer resgate da masculinidade bíblica. Cara, tem cara, quando eu falo de videogame aqui, os caras ficam irritados. Teve um cara que levantou do culto, foi embora. No outro domingo ele voltou dizendo, eu queria pegar a cadeira, pastor, e jogar em você. Como assim? Como o cara ousa falar que eu não posso jogar videogame e tal, não sei o que, lá. Eu falei bem assim, você pode tudo. Se for um hobby, tem gente que gosta de atirar, tem gente que gosta de moto, tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta... É um hobby. Aí, cara, ele falou bem assim, mas Deus me pegou quando eu estava indo para casa e Deus mostrou para mim que eu ficava, às vezes, 12 horas. E eu sou casado. Eu ficava 12 horas no videogame e, cara, eu me arrependi, eu chorei. E Deus me mostrou a beleza da minha esposa, as curvas do rosto dela, a ondulação do cabelo dela que eu nunca percebi. Então, cara, essa adolescência tardia,
A gente não sabe. Hoje a psicologia diz que a adolescência ela pode ir até os 24. Olha que tragédia. O Nossa. judeu diz, o judeu diz que o homem é homem aos 13. A psicologia está dizendo que o adolescente pode ir até os 24. Então, Nossa. ninguém sabe mais, cara. Uma mulher na igreja com 30, tá graduada, pós-graduada, mestrando, com carro, com apartamento, igual aquele meme do John Travolta, sabe? Assim, olhando para os lados, tipo, cadê o cara que eu É. vou casar? Cadê o homem de Deus? E o cara tá com 30 anos, viciado em videogame, morando com os pais dele. Cara, a gente já treina o nosso filho aqui, o mais velho tem 12 anos. Ó, 25 anos é a data limite pra você estar aqui na nossa casa. A gente não quer ficar velho com o filho escorado na gente. Olha só. E ele fica assim, ó, quando ele tinha 10 anos. Mãe, não, ó. Quando eu tiver com seu pai 50, 60 anos, a gente quer rodar o mundo e comer comida exótica. É o nosso sonho. Guardar muita grana, ficar velhinho, viajar o mundo para comer comida exótica. Cara, hoje a sociedade não envia mais as pessoas. Não envia os homens, não É envia as prender numa mulheres. caixinha, cara. Tá todo mundo perdido num limbo. Tipo, quando termina a adolescência? Ah, pastor, mas tem videogame de adulto. E por que a indústria se interessou pelo adulto? Porque o adulto se permitiu ser adultescente. Um homem É. nino. Idade de homem, atitude de menino. E isso entrou na igreja. E aqui eu vou concluir essa parte. Aí o cara vem todo ferido, Isaac, para a igreja. A igreja é um hospital. O cara vai vir ferido mesmo. O cara viveu no pecado. Mas, cara, tem feridas que podem ser evitadas com inteligência. A ferida do ímpio é uma coisa. Agora, o crente permanecer enfermo, olha só, a igreja é hospital. Mas Jesus não quer que ninguém vá para o hospital para entrar em coma. Você não vai para o hospital para entrar em coma. Você vai para o hospital querendo ser curado. Então, Exatamente. cara, tem gente dentro da igreja nas mesmas burradas que sempre cometeu. Assim, ó, entendeu? Tipo assim, ó, transou, cara, igual um lunático quando não conhecia Deus. Aí vem para Deus, vem para a igreja e quer continuar no mesmo procedimento, é tipo ampliando a ferida dele. E esse pessoal perdido, cara, ferido, sem rumo, sem identidade, e os pastores não estão preocupados com isso, a maioria, que é a igreja cheia, que é o dinheiro entrando, que é status, que é um monte de coisa. Cara, eu acho que até as canções, Isaac, me permita esse devaneio, a gente infantilizou tanto que os homens, eles não estão cantando na igreja. Eles estão feridos. A igreja se infantilizou por causa dessa ferida generalizada e, de alguma maneira, emasculou. Hoje, a mulher Exatamente. moderna, ela é masculinizada por N motivos. A omissão do homem, o feminismo, as ideologias e por aí vai. E o homem, cara, ele recuou, ele emasculou, ele se tornou mais feminino no quesito da sensibilidade. Olha, palavras machucam. Exato. O gerente não pode confrontar, o pai não Não tá pode mais viril, cobrar, né? Mas. o pastor não pode cobrar que ele muda de igreja. Então, cara, entrou até nas músicas assim, ó. Um amigo meu, que o pai dele é pastor na Lagoinha, em BH, falou, cara, continua, não é radicalismo não que você está pensando. A gente fez uma conferência aqui na sede e tem uma música do Morada que é de envio, né? Eu não lembro a música, queimar os barcos, tipo, deixar o passado Ah, para sim. trás e aquela música Conheço. lá. Cara, tinha um cara, ele falou bem assim, ó, tinha um cara com grisalho, com 50 anos, 40 e poucos anos, assim, ó. Cara, ele se dando um abraço mesmo de carência, assim, tão profundo, chorando. E qual foi a análise desse meu amigo? Cara, um cara com 50 anos, ele ainda não tem o sentimento que ele foi enviado para o propósito dele. É. Porque olha só, tem sentido a música do Morada no embrião da nossa fé, que o Senhor vai nos levar. Mas numa hora da plenitude do nosso entendimento, da nossa identidade, da nossa vocação, a gente não fica naquele limbo assim, ó, Deus faz de novo, me envia de novo. Não, ele me enviou e acabou. Mas o cara com 50 anos dizendo, quem vai me enviar? Quem vai dar o colo? Então, quando o cara na igreja canta que Deus é pai, eu sempre falo, a paternidade tem 3 P's.
proteção, provisão, plataforma, que é o envio. Todo ser humano foi criado para pertencer. No núcleo familiar, ele recebe a provisão material, emocional e espiritual. Ele recebe a proteção e quando ele tem a idade da maturidade, ele é enviado na plataforma dele. Então, quando a Bíblia diz que Deus é pai, Deus não está dizendo que você precisa ser infantil. Deus não quer te tratar... como você falou... Né, mamadeira para sempre, né? Para sempre na mamadeirinha, chupetinha. Porque olha só, cara, se Deus é pai e isso me torna infantil, o que eu vou dizer de Billy Graham? Morreu há uns 4 anos, né? Foi para a glória. Então imagina, Jesus está lá para receber Billy Graham. Billy Graham é o homem clássico, irmão. E homem clássico viril é camisa para dentro da calça, entendeu? Não é como a gente, é camisa para fora da calça. Aí o Billy Graham chega lá na eternidade, cara, com 90 e poucos anos, para infantilizar, pega com Jesus. Olha, Jesus está escondido ali. Cadê o papai? Entendeu? Cara, e essa geração fragilizada está cantando a paternidade de Deus como se Deus fosse levar o pessoal ao playground que o pai natural não levou. É verdade. E a gente fica nessa roda de hamster, sabe? O hamster está lá rodando, achando que está indo para algum lugar, mas está parado no mesmo lugar. Não amadurece, não avança, não cresce. Essas coisas assim. Fala que eu te ouço. Não, Antônio, exatamente isso aí que você falou. As músicas... É sempre isso que eu penso. Eu vivo conversando isso com meu pai aqui. Pai, as músicas estão muito infantis, estão muito almáticas. Estão falando de Deus como se Deus fosse um ser pequenininho, sendo que Deus é grande. Eu tô com saudade de ouvir uma música chamando ele de Altíssimo, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem as 7 estrelas na mão. Eu falei, porque eu gosto disso. Quando eu vou orar, eu gosto de imaginar Deus assim, grande. Eu também. Anjos em volta, uma harpa, uns tambores, assim. Eu não consigo ver Deus humano, pequenininho, assim, sabe? Uhum. E a questão também da fragilidade, é porque também vem muito do que a liderança tem passado para essa geração, sabe? Tem ensinado os meninos a serem muito fragilzinhos, a serem muito... E as meninas também, tem ensinado as meninas a serem muito fragilzinhas, os meninos a serem muito fragilzinhos. Tipo uma Barbie gospel, né? Tanto que a mulher também é brava. Ela deve ser guerreira e brava também. Então, assim como o homem. E o homem para proteger a mulher e a mulher para interceder pelo homem, sabe? É um trabalho. Eu vi um comentário assim, eu vou até responder aqui, não aqui agora, foi muito tempo, foi na minha página no Instagram, falando que, mas a Bíblia é machista porque manda a mulher se submeter ao homem, mas não é submissão no sentido da mulher é menor que o homem. A submissão quer dizer respeito. Tanto que depois ainda fala que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. A partir do momento que ele não te ama como Cristo amou a igreja, você não deve uma submissão a ele. É isso. Mas voltando ao assunto, desculpa que abriu o leque aqui. Eu sou DDA. Eu sou DDA. Fogo no parquinho. Um assunto puxa outro, eu fico assim. Aí, é isso. Estão criando jovens, tanto meninos como meninas, infantis, que não querem crescer, que não querem ficar para sempre no colinho do papai, para sempre na mamadeirinha, para sempre no... Deixa eu dar nessa boquinha. Cara, Deus quer que você cresça. Deus tá te educando para você se tornar um homem. Nunca independente dele. Independente de Deus, você nunca vai ser. Mas ele quer que você avance, que você não precisa mais ficar de chupetinha e mamadeirinha. Deus quer que você comece a comer arroz com feijão, sacou? Comece a comer aquele bifão, aquela picanha, assim. Vocês entenderam? Se estiver sendo confuso, você pode me falar. E é isso, a geração... É isso exatamente o que eu tinha para falar sobre o que você falou aí. E é isso aí, tudo menininho cheio de mimimi. Exatamente, cara. Cheio de frescura e Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você seja bravo, guerreiro, que vá pra guerra. Porque a vida cristã é uma guerra espiritual, literalmente. Tá bom? Jovens, ouçam isso aqui. A vida cristã é uma guerra espiritual. Isso não é figurativo. É literal e está acontecendo enquanto a gente está fazendo essa live. Está acontecendo nesse exato momento. E Deus quer que você se prepare para essa guerra. Se você continuar na mamadeirinha e na chupetinha, você não vai aguentar. Agora, se você decidir caminhar e ficar mais maduro em Deus, aí Ele te capacita para a guerra. Entende? Por isso, porque a geração de hoje não aguenta nenhum probleminha.
primeiro probleminha já tá chorando, falando que Deus abandonou, que Deus isso, que Deus aquilo, mas, cara, os problemas vêm pra... Desculpa, fugiu a palavra aqui. Pra moldar o nosso caráter, entende? E é exatamente isso que Deus quer fazer. Então saia do bercinho, saia da chupetinha, saia da mamadeirinha e procure o alimento sólido. Procure se fortalecer na palavra de Deus para quando a guerra espiritual vier bater na sua porta, você tá armado. Um bebezinho não sabe usar arma, mas um homem sabe usar arma. Eita. Entende? Uma criancinha Eita. não vai saber empunhar uma espada, mas um homem vai saber empunhar uma espada. Uma mulher crescida vai saber empunhar uma espada. Um bebezinho não vai. Então é isso, amadureça. E procure amadurecer. É isso aí. Aí, sabe qual é o problema teológico das pregações de hoje? É que a igreja entrou na moda de pregar autoajuda e negou a ajuda do alto. Então, assim, ó, eu sou um curioso, um autodidata. Eu leio tudo. Filosofia, psicologia, neurociência, tudo. Eu sou da linha teológica de um pai da igreja chamado Justino Marte. Ele celebrou um conceito filosófico que ele chamou de logos seminal. Então, logos, a palavra, e seminal de sêmen, né? de germe, de raiz. Então, ele falava do logos seminal, que é o logos parcial, e o logos total. Com isso, ele dizia, a verdade é a verdade de Deus em qualquer lugar. Então, se o ateu falar a verdade, aquela verdade é Jesus. Aquela verdade é de Deus. Mas não é a verdade salvífica. Por isso é o logos parcial e não o logos total. Então, eu não sou inimigo de nenhuma ciência. Pelo contrário. Cara, se é para fazer o bem ao ser humano, cara, vamos para cima. Aí entra tudo. O que você acha de coach? O que você acha do psiquiatra, do psicólogo? Cara, a medicina é um milagre moderno. Se a gente vai usar ciências, ferramentas para fazer o ser humano melhor, cara, para mim isso é evangelho. Ponto final. Exatamente. Mas, cara, quando o assunto for criação, queda, redenção, consumação, soberania e o que a Bíblia diz, a boca tem que se calar. Exatamente. Então, assim, cara, essa teologia da autoajuda impede a galera de sofrer. Então, por exemplo, olha, eu fui treinado por um pastor, cara, que, sei lá, eu sou órfão de pai vivo, não fui criado com o meu pai, sou nordestino, passei fome até os 17 anos de idade. Aos 17 anos de idade, minha família migrou. Minha mãe, eu, meu irmão, migramos aqui para Brasília. Aqui a gente nasceu de novo, aqui a nossa vida deu certo. Aqui eu me tornei Anderson Silva, como vocês me conhecem. Cara, e aqui eu fui treinado, o Nordeste já me treinou. Então, cara, imagina um moleque de 8 anos de idade tendo que sair de madrugada sem a mãe dele saber e ver para poder ir atrás de algum emprego. Cara, eu lembro, a masculinidade depende de um batismo de ira. Hoje a ira está levando as pessoas à depressão e ao suicídio. Santifica a tua ira. Santidade cristã é ira focalizada. É raiva para o lugar certo. Entendeu? A raiva do que é mal, a raiva do que é ruim, né? O pecado ofende Deus e destrói a vida. Tenha raiva disso. Eu não vou pecar porque ofende Deus e destrói a mim, destrói alguém. Então, cara, ao invés de me destruir, porque eu já tinha ali uma raiz autodestrutiva, cara, eu conheci a Deus. E eu lembro que aos 8 anos de idade eu saí de casa dizendo, não tinha nada para comer, dizendo, cara, eu não posso deixar minha mãe com fome. Então tinha um posto de gasolina onde os motoristas de Kombi pegavam crianças para ser o cobrador, o trocador ali. Como é que chama no Rio aí? Cobrador do ônibus. Cobrador de ônibus. Acho que é a mesma coisa do que aí. Como é que chama? Cobrador de ônibus. Isso mesmo. Então, os caras faziam frete de Kombi e pegava os molequinhos ali para ser o trocador. E eu fui e fiquei 3 dias fora de casa, viajando Alagoas inteiro,
sendo cobrador da van lá, da Kombi. Cara, eu lembro que eu ganhei R$ 15 em 3 dias. Deu para comprar um frango inteiro e 1 quilo de batata inglesa. Minha mãe desesperou, foi pro ML, pro hospital, achou que eu tinha morrido. E eu lembro, cara, de virar a esquina de casa como se eu fosse um soldado voltando da guerra e com a cabeça do inimigo na mão. Aquele frango era a cabeça do meu inimigo, aquele Sua quilo de vitória. batata. Ali foi o meu batismo de ira. Ali foi o meu batismo de masculinidade. 2 que eu tive na vida. Quando eu vi o nariz da minha mãe quebrado e quando eu tive que trabalhar 3 dias e comprar esse frango. E eu disse, cara, eu nunca vou fazer uma mulher sofrer. Eu nunca vou fazer isso com a minha esposa. Então, o Nordeste foi o primeiro batismo. O sofrimento do Nordeste foi o meu primeiro batismo de masculinidade. E o pastor que me treinou, cara, ele me treinou violentamente, assim, ó, para de mimimi, para de frescura. Então, por exemplo, sei lá, não tinha o que comer em casa, tinha que pegar uma cesta básica na igreja. Ele chegava assim, porque nessa hora de fragilidade, a gente quer que as pessoas orem com a gente, chore. Você está precisando do gás? Você quer R$ 100? Está precisando? Meu pastor chegava, olhava no meu olho, dizendo: você é filho de Deus, não é digno você ficar para sempre dependendo da cesta da igreja. Cara, aquilo me ofendia, mas me trouxe até aqui. É tipo o senhor Miyagi e o Daniel San, eu quero lutar. E o cara mandava ele limpar o vidro, velho. Direita e Bom, esquerda. Tipo assim, cara, eu tô passando fome. Como que o cara ousa falar um absurdo desse pra mim, mano? Tipo assim, ó, dependa por enquanto. Mas você é filho de Deus e filho de Deus é herdeiro. Não é digno. Não é digno você ficar pegando a cesta básica da igreja. Aí eu falei, caramba. Mas aquilo me impulsionou. Se eu, como pastor hoje, isso tem 15 anos, 20 anos, se eu falar isso hoje para uma ovelha, ela vai e pula do prédio e faz uma carta dizendo que fui eu que machuquei o sentimento dela, entendeu? é, Então, a teologia da autoajuda impediu o ser humano de sofrer. E quem não sabe sofrer, não sabe resistir. Quem não sabe resistir, não amadurece. Quem não amadurece, não entende sua identidade no reino de Deus, não entende seu propósito e fica perdido, cara. Eu não sei como é aí no Rio, mas aqui em Brasília, ninguém mais quer saber se Deus tem uma vontade. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ninguém quer saber. Eu quero ir para a igreja e receber uma boa palavra profética uma uma palestra. que 2020 vai ser o ano que eu vou ganhar dinheiro, que Deus vai curar a minha enfermidade, mas as pessoas estão deprimindo e se matando em grande escala, porque a gente está negando primeiro a culpa. Você tem que aprender a lidar com a culpa se você fez uma burrada, não é para ficar se remoendo, mas você vai fazer alguma coisa com a sua culpa. O que você vai fazer com a sua culpa? Levar ela para o Redentor, macho. É, E não apenas para o e terapeuta, assumir, entendeu? né? E E assumir assumir. que você fez algo errado. É, e cara, e o segundo é não saber sofrer. Tinha culto, cara, que acabava, eu tinha dado dízimo e oferta, e eu não tinha grana, Isaac, para pagar o ônibus para levar minha esposa para casa. Teve dias, cara, que a gente andou 4 horas a pé para ir para casa. Teve dias que a gente andou 2 horas para ir para casa a pé. Pergunta para ela, pergunta para aquela minha esposa, se ela está arrependida de ter, cara, um marido que foi treinado na selva existencial, cara, que sempre foi radical no amor dele por Jesus, cara, que entre dar um dízimo e pagar a passagem, ele dava o dízimo. E Uou. eu acho, cara, eu acho, tá? Mas eu tenho certeza que é nessa hora, sei lá, Jesus levantava do trono e dizia para os anjos, tá vendo? Ali, ó, um É macho, disso que ali, eu ó. tô falando? Vocês estão entendendo agora? Aquele ali não é um floco de neve, não. Aquilo ali é um filho querido, eu vou usar ele. Porque é isso, cara. Deus hoje, ele sabe que ele pode me dar qualquer problema e eu vou encarar. Eu sou um guerreiro. Cara, eu amo ele, eu amo a glória dele, eu amo a igreja dele, eu amo a santidade dele, eu amo a palavra dele, Isso eu aí. amo vidas, cara. Então, assim, ó, Jesus pode me dar R$ 1 milhão,
Ele sabe que eu não vou trair ele. Ele pode me dar R$ 1 bilhão. Ele sabe que eu vou usar aquilo para a glória dele. E o que me ensinou isso? O processo de sofrimento. É. Processo de sofrimento. Nossa, isso aí que tu falou da autoajuda, meu pai também fala muito disso. A geração que não sabe sofrer, que procura ajuda de homens em vez de procurar ajuda de Deus. Entende? Porque qual é o problema da autoajuda? Vou até chegar onde você já falou aí da questão de saber de sofrer, mas eu vou falar um negócio. Qual é o problema da autoajuda? Não é que eu sou contra o coach, tipo assim, não é todo coach que é ruim, mas o problema da autoajuda é que ela amacia muito o seu ego e fala muito. É um negócio do antropocentrismo. Estava procurando a Sim, palavra e lembrei. Antropocentrismo. O que é isso? É a ideologia que bota o homem no centro. Você vê hoje pastores pregando isso, falando, não, porque você é o centro, você é o suficiente, não sei o quê. E, gente, isso não é verdade. A nossa ideologia tem que ser cristocêntrica. Jesus é o centro de tudo. Você gira em torno de Jesus, não Jesus em torno de você. Entende? Não inverta os papéis, tá bom? Não é Jesus quem te serve, você serve a ele. Entende? Mas aí pode também falar, tipo, mas ele veio à Terra para servir. Quando ele veio à Terra, ele veio para servir. Mas agora ele está glorificado no trono de glória. Entende? Agora é a nossa vez, a gente serve ele agora. Entende? E esse negócio que... rapidinho, Laura, daqui a pouco eu... a Laura aqui. Aí, é isso aí que eu tava falando, dessa questão da autoajuda, que é isso, vai botando o homem no centro, vai tirando Jesus do centro, vai fazendo você procurar ajuda em você mesmo, sendo que a ajuda que vem de você mesmo só vai piorar as coisas. Porque a gente sozinho, sem Deus, só faz burrada. Não faz burrada, porque Deus é quem dá o norte, entende? Deus é quem dá o norte. Então, pare de procurar ajuda em homens, procura ajuda em Deus, porque você sem Deus não é nada. Eu sem Deus não sou nada. Entende? Eu sou dependente dele. O negócio que a gente tem que aprender hoje é ser dependente de Deus. Eu fecho aqui minha fala. Amém. Assim, minha esperança, para a gente encerrar, é ver Deus levantar uma geração radical mesmo. Voltando ao início. Pastor, então você é contra a adolescência? Não, o conceito existe. Eu acho que nós, como povo de Deus, não podemos perpetuá-la. É assim, então eu estou criando um projeto chamado Namoro Não Existe. Pastor, então não pode namorar? Cara, focado para casar. Tipo assim, você vai namorar com 15, você vai casar? É do tipo assim, você é o santão mesmo, o Robocop gospel de, cara, ser tentado sexualmente e resistir. É do tipo, como eu falei, cara, você acumula namoro, tipo relacionamento sexual, sentimental, afetivo, é intercâmbio. Aqui eu não quero ser místico para falar de pacto, de forças espirituais. Vamos falar da prática. Isso existe. Reino espiritual, império das trevas, tudo existe. Estamos diante de uma guerra pelo nosso destino eterno. Demônios e anjos estão lutando pelo nosso destino eterno nesse exato momento. Mas vamos falar da prática. Vamos falar na ponta de lança. Todo relacionamento é um intercâmbio e não existe intercâmbios neutros. Toda vez que você se relaciona com alguém, esse alguém vem com você e você ficou com essa pessoa. Então imagina, nós nos tornamos cemitérios existenciais, vivos. Então imagina, como eu disse, tem 15 anos, vai casar com 35, 20 anos aí no limbo. O que você fez nesses 20 anos? Transei muito, namorei muito. Cara, você virou um cemitério existencial. Você intercambiou com tantas pessoas, cara, que essas pessoas fazem parte de você de maneira positiva e de maneira negativa. Aí você entra no teu casamento. Cara, ao invés de entrar para se descobrir com outra pessoa que Deus te deu, você tem que entrar para viver com essa pessoa e desistir de todas as pessoas que você intercambiou, que você nem sabe que estão dentro de você. Sabe aquele filme lá do Motoqueiro Fantasma, quando ele trazia os demônios para dentro dele?
É quase aquilo, tipo assim, a gente vai vivendo a vida, intercambiando, e sem você ouvir o que eu tô falando, você não tinha nem noção daquilo. Mas, cara, essas pessoas fazem parte de você. Você é resultado dos seus encontros. Sim, a Você Bíblia vai não é, dizer isso. você não é um acidente. Você é uma construção das relações que você teve, familiar, social, na escola, no trabalho. Agora coloca no âmbito afetivo e no âmbito sexual. 100 parceiros antes do casamento. Você vira um monstro sentimental, você vira um monstro sexual e você entra num casamento, cara, aniquilado. Aí tipo assim, caramba, o fulano lá divorciou. É claro, ele tem 100 fantasmas dentro dele, pô. Ele tem 200 Exatamente. pessoas dentro dele. Ele tem, cara, um monte de padrão que ele vai cobrar aquela pessoa que Deus deu, né? Deus deu um homem para aquela garota. Deus deu uma mulher para aquele garoto. Mas ele tem, cara, 50 maneiras de avaliar aquela pessoa baseado nas relações que ele já teve. Ele não tá puro, Isaac, de coração, para Não tá. construir a relação do nada, do zero. Assim, ó, vamos nós dois construir um altar diante de Deus? Não. Ele tem que se desconstruir antes de construir. Peraí, rapidinho. Paulo, abre ali para sua mãe, por favor. Isso é muito louco, cara. Anderson, cara, namoro não existe. Ai, como eu vou saber quem é a pessoa? Onde que a Bíblia mandou você conhecer a pessoa? A Bíblia mandou você conhecer Deus. Cara, 3 semanas depois que eu conheci a Keila, eu pedi ela em casamento, não pedi namoro. Então, cara, eu já tinha uma vida sexual ativa antes de conhecer Jesus. E, cara, me deram uma profetada e eu comecei a namorar com a namoradinha gospel na igreja. 6 meses, comecei a conhecer Bíblia e comecei a entender que Deus não profetiza assim. Tem uma maneira bíblica, né? Mas, cara, deu errado o namoro com a namoradinha gospel. Então eu falei bem assim, cara, Jesus me pegou tão profundo assim, que eu falei, Jesus, eu tô pronto para ser um celibato. Eu te amo, eu me entrego a ti. E fiz, cara, uma listinha. Hoje o pessoal talvez nem sabe o que é isso. Uma listinha ali do que eu queria no relacionamento. A folhinha ficou amarela, deixei ela dentro da Bíblia, tipo assim, eu tô pronto para ser como o apóstolo Paulo foi, viver para a tua glória. Só interrompa meus planos se o Senhor tiver um plano relacional, conjugal para mim. Cara, e quando aquilo passou na minha vida, Deus disse, pá. Aí eu falei, se eu não creio em namoro, porque assim, ó, por que eu não queria namorar depois da minha conversão? Cara, porque é igual ir fazer compra com fome. Não sei se você já ouviu esse conselho. Quando você for fazer compra no mercado, jante antes. Porque quando você vai com fome no mercado, você só compra bobeira porque você está com fome. Ok? Então eu falei bem assim, cara, namorar é igual ir para o mercado com fome. Uma hora eu vou abrir o pacote do biscoito e não vou passar no caixa, irmão. E não vou pagar o biscoito. Então eu falei, eu não quero viver dentro da igreja o que eu vivi fora dele. Fora dela. Cara, eu quero vir para ser um homem de Deus. E entreguei aquilo ao Senhor e fiquei quase 3 anos sozinho. Dizendo, eu não quero uma namorada. Se eu não quero uma namorada, não me mande namorada. Então quando ele disse, chegou a mulher, aí eu falei, ok, amém. Mas não vou pedir namoro, não. Eu vou pedir em casamento. E, cara, pedi assim, ó, na lata. Ela olhou e riu. Tá falando, tô. E em 3 meses. Ela falou, não, que é isso? Em 3 anos. Eu falei, não, 3 meses. Cara, demorou 6. Mas é isso que eu tô falando. Você conhece Deus. Ao conhecer Deus, você se conhece. Cara, tem gente querendo esperar a pessoa certa sendo a pessoa errada. Como que eu vou saber quem é a pessoa certa? Sendo a pessoa certa. É Sendo um isso. adorador. Vivendo para a glória de Deus. Aí você vai ter os crivos espirituais, cara. Assim, ó. Macho, se tu é santo, se tu é adorador, se tu é a pessoa certa, quando aparecer uma pessoa, qual vai ser a teu crivo de avaliação? Padrão A Bíblia. bíblico, padrão espiritual, compromisso com a igreja local, como que é a família, como que essa pessoa trata a mãe, o pai, as pessoas. Então, assim, ó, eu não preciso conhecer o outro, eu preciso conhecer a Deus.
e Deus me faz conhecer a mim mesmo. E eu vou ter crivos espirituais e não sensuais. Ah, eu gostei do corpo dele, eu gostei do corpo dela. Não, cara, o meu padrão vai ser espiritual. Exatamente. Essa pessoa quer o mesmo propósito que eu quero. Então, gente, quando eu digo que a adolescência, digo não, tem pesquisas sociológicas e científicas que falam isso. A adolescência começou no século XIX. Quando terminar a live, dá um Google, você vai ver. E o namoro, cara, ele pode até existir como um pré-casamento. Você não é obrigado a casar. Você pode considerar o namoro sobre mentoria, é o que eu aconselho, ser mentoriado pelos teus pastores e pelos pais. Deixa a família e a igreja verificar, conferir aquela relação, tá? Então, assim, você se relaciona, tipo, cara, se fosse para casar hoje, eu tô pronto. Se fosse para casar hoje, eu sei quanto que é 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão, um pacote de café e um pacote de fralda. Então, eu não vou entrar num relacionamento para me aventurar, correr risco da minha santificação e também Sim. estragar a vida de alguém. Então, o namoro seria isso. Cara, se fosse agora um casamento, tô pronto, tô gostando daquela pessoa. Aí você entra com esse protocolo. Não é que você vai casar, pode dar errado, mas você entrou decidido, entendendo que você já tem maturidade para encarar um relacionamento. Não estou pronto para um Exatamente. relacionamento, não formei, eu quero abrir minha empresa, eu quero servir mais a igreja, eu quero caminhar mais um pouco na minha fé, eu quero fazer teologia, bababá. Então, cara, não fica abrindo o pacote do biscoito porque tá com fome no mercado, irmão. Quando tiver com fome para comer um biscoito, pega o biscoito e passa no caixa e paga. Isso é alguém que vive em propósito, Exatamente. né? Exatamente. A Então, questão é mais namorar com propósito, né? Desculpa, eu te contei isso. Quer terminar aí não, rapidinho? cortou não, cortou não. É a questão é namorar com propósito, cara. Só isso. Tipo, eu nunca pensei dessa maneira que você falou, né? A questão do namoro e tal. Assim, a questão, tudo bem você namorar pra conhecer a pessoa, sabe? Uhum, Mas, claro, sempre mantendo a santidade. O problema uhum. é quando o namoro fere a santidade, entende? Quando você vê que esse namoro tá te afastando de Deus, aí tá o problema, entende? Agora, quando você namora alguém que te aproxima de Deus, pode ser a pessoa certa, sabe? É o que eu penso. Namorar alguém que te aproxime de Deus, não que te afaste de Deus, que te ajude em oração, que te cubra em oração. É assim que eu penso para vocês adolescentes, antes de namorar, pensem com muito cuidado, pensem 2 vezes, né? Procurem alguém que te aproxime de Deus, não que te afaste, tá É. bom? E que namore em santidade com você, com todo respeito dos padrões de Deus, pelo amor de Eu, Deus, os eu padrões de lembrei, Deus, tá bom? eu lembrei de um negócio aqui. Cara, tá tão ruim o nosso padrão evangélico nas igrejas. Não sei como é no Rio, mas acho que não é diferente daqui, não. Pastor, achei uma pessoa top, é quase crente. Eu já vi muito isso, já vi muito isso. Só falta Jesus na vida dela. Se só falta Jesus, falta tudo. Entendeu minha água aqui, peraí. E aí, Irene? Ai, Hã? esse negócio quase crente Eu tô terminando já. é um negócio muito, muito engraçado, cara. Muito engraçado. Quase crente é tenso, né, Quase cara? crente. Se converteu tipo há 2 semanas, ainda vai ali, ainda vai aqui, mas, sabe? Gente, namoro. Assim, Namoro não é vai. evangelismo. Namoro não é evangelismo. Não, não, namora alguém que sabe que vai te aproximar de Deus, cara. É isso. Esse vai o meu conselho para os jovens aí. Orem, Amém. namorem com pessoas santas. Gente, eu tô esses dias convidando pessoas que eu respeito. A semana que vem eu vou fazer uma semana que eu vou chamar de Resgate dos 7 princípios. Então, Pastor Anderson, eu te admiro, admiro tua família, admiro teu ministério e tal. Então, eu escolhi 7 princípios que me trouxeram até aqui. Quais são os 7 princípios fundamentais? Eu estou construindo eles. Então, hoje a gente falou da questão da masculinidade, da radicalidade que a gente tem que ter no namoro cristão. Ontem eu falei sobre
a inerrância das escrituras sagradas. Então, eu escolhi 7 princípios. A gente virou uma sociedade que virou pop, desconstruir as coisas. Então, as pessoas não caminham mais por princípios. Então, elas buscam a Deus como buscam um hospital e um mercado para resolver o problema. Mas você pode viver de uma maneira que o problema talvez não aconteça, porque você vai viver de maneira antecedida, de maneira inteligente. Quem vive por princípio não precisa ficar remendando os seus processos. Sim. Porque você vai viver de maneira inteligente, você vai viver de maneira antecedida. Se eu estou obedecendo Deus agora, eu já estou construindo a ponte que eu vou caminhar amanhã. É o que eu sempre falo. De alguma maneira, você hoje também vive a vida que você merece. Porque foi tua obediência ou a tua desobediência de ontem que construiu a vida que você tem hoje. Se você não é feliz com a vida que você tem hoje, saiba que aquilo que você está escolhendo e fazendo agora já está construindo a vida que você vai ter amanhã. Então, eu quero ensinar vocês na semana que vem o resgate de 7 princípios que fundamentaram a minha vida, a minha jornada, meus valores, o meu sentimento de paternidade, de masculinidade e tal. A gente vai começar na quarta-feira que vem. 7 dias, 7 princípios. Resgate dos 7 princípios. Eu mentorei uma comunidade online, como se fosse uma igreja online, chamada Comunidade Antifrágeis. Então tem um perfil aqui no Insta, Comunidade Antifrágeis, segue lá. No link da bio da comunidade lá, ou aqui no link da minha bio, vai ter o link onde você se cadastra nessa jornada que eu vou fazer de resgate de 7 princípios de ensinamento bíblico, do resgate desses fundamentos, tá bom? Clica lá, se inscreve e a gente se vê semana que vem. Amanhã eu tenho uma live também aqui, bem bacana. Sábado eu tenho outra. E na quarta-feira que vem a gente começa esses 7 dias de resgate dos princípios, tá bom? E vai ter momentos maravilhosos como esse que a gente teve hoje. Poxa, muito obrigado. Eu gostei muito do convite. Fiquei muito honrado mesmo pelo convite mesmo. Tamo junto, viu, cara? Sempre, sempre. De respeito. Manda um abraço aí pros seus pais. Mandarei. Muito obrigado. A gente se vê. Valeu.